Saudações, gente bonita, mestre Leider aqui falando, em Goiás, 17 horas. Bom, em 1967, a Rússia fez um sistema, na verdade a União Soviética na época, né? Ela fez um sistema de lança-granadas automático, chamado AGS-17. E esse sistema foi produzido bastante e exportado para o mundo inteiro. Quanto dos acontecimentos do Donbass, os engenheiros e cientistas russos evoluíram esse sistema para uma coisa mais moderna, mais autônoma. O AGS-17A e o AGS-17B. Na prática, eles passaram a funcionar como drones, porque podiam ser movimentados à distância. Mas recentemente, essa semana, uma coisa nova aconteceu. Uma nova versão, do qual não sabemos o nome, não sei se vocês vão chamar de AGS-17C ou de AGS-18, ou seja lá o que for, agora ela é autônoma. Um autômato autônomo, traduzindo um robô controlado por inteligência artificial que trabalha em linha. Isso é extraordinário. Os russos já haviam inovado, vencendo pela primeira vez uma batalha só com drones e robôs autônomos controlados por inteligência artificial. E agora eles fizeram isso novamente, só que numa escala muito maior. E isso muda tudo. Deixa eu explicar para vocês como. Mas antes, essa é uma foto da zona de combate que mostra a versão autômata, controlada por inteligência artificial, do AGS-17 alguma coisa. Vejam ele em ação. Bom, gente, o lance é que... como é que nós explicamos? Essa é uma tendência. O que a Federação Russa fez pela segunda vez, agora numa escala ainda maior, cria uma situação muito interessante. Que é a seguinte: por muito tempo, a guerra se tratou de mandar pessoas jovens, normalmente pobres, para lutar por interesses, digamos, mais poderosos. Eu não quero com isso dizer que todas as guerras são injustas ou são desnecessárias. Essa é uma visão infantil do problema. E nós não compactuamos com ela. Certo? A nossa visão filosófica, e isso ficou muito claro, é a de von Clausewitz. Guerra é a política por outros meios. Às vezes é necessário, e von Clausewitz deixa isso muito claro. Às vezes é necessário forçar uma parte para que ela adote uma postura razoável para a outra, certo? A gente pode dizer que toda guerra é má. Isso é aceitável intelectualmente. E aí eu concordo com Sua Santidade, o Papa, que adotou essa postura como oficial para a Igreja Católica Apostólica Romana. Toda guerra é má. Porque se ela é a política por outros meios, não existe uma situação que esteja sendo resolvida por guerra que não poderia ter sido resolvido politicamente. Então, quando o diálogo falha, e aí, né? Quando o diálogo falha ou a violência se impõe, nós temos a guerra. Vou dar dois exemplos. A guerra na Ucrânia é um claro exemplo do primeiro tipo. O diálogo falhou. Houve Minsk I e Minsk II para resolver o problema. O Ocidente mentiu, Angela Merkel mentiu, o Hollande mentiu, e por consequência de ambos estarem mentindo e manipulando a situação, houve a guerra. Porque o diálogo foi baseado em mentira e enganação. E aí resultou na guerra.
Segundo tipo, o exercício da violência, pura e simples, é o caso do massacre de Gaza. O Estado ilegítimo simplesmente quer exterminar a população nativa e terminar de roubar suas terras e seus bens. Então, em ambos os casos, a guerra poderia ter sido evitada, certo? Então, é lícito falar que toda guerra é má. Agora, nós não podemos falar que toda guerra é injusta. Há guerras injustas. O massacre em Gaza é nitidamente um exemplo de guerra injusta. Mas há guerras que são justas. Porque, como o diálogo falhou, e falhou porque um dos lados mentiu deliberadamente, não havia outra maneira de conseguir um objetivo. Esse é um claro exemplo da federação salvando a sua população no Donbass e na região ocupada pelo Estado ucraniano, que estava querendo ucranizar à força uma enorme população étnica, cultural, linguística e inclusive legalmente russa. Então, se a federação não interviesse a favor da sua própria gente, da sua própria população, ela seria massacrada. Então, esse é um claro exemplo de guerra justa. A federação entra em defesa da sua gente. Perfeito? Contra as maquinações mentirosas da OTAN e do Estado ucraniano. Espero que eu tenha conseguido deixar mais ou menos claro a questão da guerra. Que ela não é sempre injusta, embora a gente deva admitir que ela é sempre má. Que ela poderia ter sido resolvida politicamente. E aí, sempre que você vê alguém, algum grupo, abrindo mão da política pela violência, esse grupo per si não interessa quais os argumentos que ele use, mal. Certo? É na política que se resolve as coisas. Sem a guerra. Sem a violência. É a política. Então, a negação da política sempre vai conduzir à violência ou à guerra, quando não a ambas. É isso que a negação da política faz. A negação da política leva ao fascismo, certo? Isso aconteceu no Equador, quando o Marino Silva de lá instruiu os seus indígenas a se abster nas eleições, e o resultado foi a eleição do banqueiro americano, né, o playboyzinho nascido em Miami, filho de bilionário, Noboa. E a situação do Equador agora é patética. Deixa eu mostrar para vocês. En momento en que cortan la electricidad en Ecuador. La grave sequía que vive Ecuador ha sumido al país en la oscuridad. Los cortes de electricidad empezaron el domingo sin previo aviso, por periodos cortos, pero con el paso de los días se fueron alargando. El jueves estaban previstas interrupciones de hasta 13 horas. Debido a la crisis, el gobierno suspendió las clases y la jornada laboral en los sectores público y privado durante jueves y viernes. Prácticamente se pierde 6 horas en el día. De las 8 que se trabaja, no hay cómo hacer más mucho. Entonces, el trabajo que a nosotros nos dan, no hay cómo desempeñarlos como tiene que ser. Bueno, yo creo que es una pérdida económica para el país porque al decretar este feriado, yo diría un feriado es la suspensión de labores, va a afectar a todo. El motivo de la crisis es la reducción de la energía hidroeléctrica producto de la sequía. El gobierno indicó que el almacenamiento de los embalses Mazar, el más importante del país, y Paute, ambos en el sur andino, están en condiciones críticas. Y bien Producciones, para toda la gente linda. ¡Ay, qué rico! ¡Hey, hey, 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 hey! Outro país no qual isso aconteceu foi a Argentina. A antipolítica, como é que é? O Javier Milei, o Mijei, né?
conseguiu a mesma coisa que o Bozo. Conseguiu convencer a população que ele era a negação da política, que o problema eram os políticos e que a solução era acabar com a política. Lá ele chamou de casta. Aqui no Brasil foi pior, porque um deputado eleito 7 vezes, que nunca fez nada de útil por esse país, muito pelo contrário, um mamateiro de mão cheio, que conseguiu eleger os filhos também mamateiros, conseguiu ser presidente com um discurso de que ele era antipolítica, enquanto ele representava nitidamente o que de mais podre havia na política brasileira. Mas ele teve um amplo apoio midiático, né? Mesma coisa aconteceu na Argentina. Um demente completo, uma pessoa com nítidos problemas mentais, não tem a questão da inteligência limítrofe do nosso próprio fascistoide, né? Um ser humano de inteligência nitidamente limítrofe, burro mesmo, né, na linguagem popular. O outro lá era um maluco completo, um cara que usa médium para conversar com o fantasma do cão. Então é óbvio que um cara desse não podia ser vereador. Não tem competência para ser vereador. Foi eleito presidente. Com esse discursinho, somos a antipolítica, a casta e tal, né, ao abrigo da extrema-direita. Está destruindo a Argentina também. Os dados mostram isso de maneira muito clara. A população argentina está passando fome. Decenas de personas en Buenos Aires buscan alimentos entre la basura para poder sobrevivir frente a la creciente inflación que se vive en el país. Y si yo no saco la comida acá, ¿cómo? ¿Qué quiere que te diga? La situación se hizo notar luego de las recientes reformas económicas implementadas por el presidente Javier Milei, que según afirma ayudarán a reparar las finanzas del país. Si no esta verdura, si no la consigo, mi familia no come. ¿Entendés? Y eso que se lo sepa los gobiernos que están ahora. Según información local, la inflación de diciembre superó el 25% y la medición anual el 200%. De que asumió Milei no te alcanza la plata. Con la mínima, yo quiero que él coma con la mínima. A ver si él come un día. Con lo que yo cobro todo el mes, él come un día. Nós começamos o vídeo fazendo referência ao sistema AGS 17, alguma letra, autônomo e autômato. E dissemos que isso vai mudar tudo isso. Por quê? Vamos pegar o que nós já discutimos até agora. Que o objetivo da guerra é político, que a guerra é política mal feita, certo? E que a política usa fascismo, usa moralismo, usa patriotismo, usa religiosidade, basicamente para camuflar roubo, para proteger ou tentar proteger ladrões, certo? Em última instância, eles jogam com a vida das pessoas. É isso que a guerra tem feito, certo? Usar a vida das pessoas como moeda para continuar roubando. É disso que se trata. E por que o que a Rússia fez há 3 semanas atrás e novamente no começo dessa semana vai mudar tudo isso? Porque a primeira batalha autônoma e autômata da história, travada numa pequena vila ucraniana, cerca de 3 semanas atrás, e agora pela primeira vez uma grande batalha autônoma e autômata, travada com drones e lançadores de granada, não só autômatos, como autônomos e ao mesmo tempo controlados por inteligência artificial em rede, vai mudar totalmente a guerra nesse mundo. Porque o objetivo de destruir as posições inimigas não vai precisar mais de vidas humanas, vai precisar de capacidade industrial. Como assim? Até então, a única maneira de você destruir as posições inimigas era sacrificando vidas dos seus próprios cidadãos, certo? É assim que era feito. Agora os russos acabam de lançar um novo método. Use a capacidade científica, de engenharia, tecnológica e, sobretudo, industrial do seu país para derrotar o inimigo e conseguir as posições dele.
Você não precisa mais perder vidas humanas. O que a federação precisou? Engenharia, tecnologia, ciência. Para fazer os drones e os lançadores de granada autônomos e autômatos. Precisa de uma infraestrutura tecnológica muito grande, porque você precisa de redes de radar, de satélite, de informática, de eletrônica. Em resumo, o sistema pele inteligente, né? Sistema de inteligência artificial associado ao esfera, que é coleta e processamento de informações, pele inteligente, para conseguir promover uma batalha só por máquinas, sem nenhum ser humano participando. E aí você consegue a sua posição, que é destruir a posição inimiga e as forças do inimigo, que é exatamente o objetivo da guerra. Von Clausewitz deixa isso claro. Não perdeu-se vidas humanas. Quer dizer, não o lado russo. O outro lado perdeu, e não foram poucas. Mas o lado russo não perdeu. O máximo prejuízo que o lado russo teve foi máquinas. Certo? Foi máquinas. Mas eles conseguiram destruir as posições da OTAN, destruíram tanques, destruíram drones do inimigo e desviveram elementos hostis que estavam junto com essas máquinas, lutando contra os russos, sem perder nenhuma vida humana. Só usando capacidade industrial, tecnológica, científica e de engenharia, que é exatamente aquilo que o Ocidente perdeu em prol da financiarização. E isso que é a ironia trágica. Ao desenvolver a globalização, ao pregar a ideia de que a produção podia ser transferida para a Ásia e eles poderiam ficar ricos e roubar o planeta inteiro, só com a financiarização das economias, só com o apoio dos mercados, eles abriram mão da capacidade industrial, perderam a corrida tecnológica, não tem mais suporte de engenharia. E aí, agora, para lutar, eles têm que recorrer a vidas humanas. Então veja bem, a Rússia não precisa disso. A Rússia tem uma capacidade industrial extraordinária. Ela, em nome da globalização, não abriu mão da produção, inclusive tecnológica e de engenharia, para investir tudo em finanças, em mercados. Não, ela não fez isso. Pelo contrário, ela continua formando a quantidade inacreditável de engenheiros. Temos um número, em 2021, 440 mil novos engenheiros. Então ela forma quase 500 mil de engenheiros todos os anos. O Irã forma 237 mil engenheiros novos todos os anos. O Brasil forma 23 mil. Ah, eu li que o número é 34 mil. Não é. 11 mil desses são agrônomos. Agrônomo não é engenheiro. Se tornou engenheiro no Brasil porque o título de engenheiro em país terceiro mundo atrasado igual o nosso é uma ostentação, né? Engenheiro, doutor. Então, mas não é. No resto do mundo, a agronomia não é considerada engenharia. Então nós não formamos 34 mil engenheiros, formamos 23 mil. 10 vezes menos do que o Irã, que tem só 40% da nossa população. É como se o Irã produzisse, por 1.000 habitantes, 25 vezes mais engenheiros do que o Brasil produz. Por isso que eles são uma potência tecnológica. Por isso que estão vencendo a guerra. Veja bem, o Brasil produz não sei quantos milhões de carros. Mentira, não produz nenhum carro. Multinacionais produzem carro no Brasil. O Irã produz mais de 1 milhão de carros. 1.400.000 carros. Porque são marcas iranianas, com tecnologia iraniana. Então o Irã produz 1.400.000 carros. Nós não produzimos nenhum. Os outros produzem aqui. Nós não produzimos nenhum. É isso que faz engenharia, ciência, tecnologia e indústria. Não é agronegócio que leva um país na lapa. O agronegócio leva o país para o buraco. Simples assim, já discutimos isso várias vezes.
O agro é atraso, certo? É engenharia, é indústria, é ciência, é tecnologia que vão vencer os futuros conflitos. E a Rússia demonstrou isso de maneira magistral. Magistral. Pela segunda vez, agora numa escala cada vez maior. Então a tendência é que haja uma terceira batalha, uma quarta batalha, uma quinta batalha. Nós estamos esperando a Federação Russa partir com tudo para liquidar a questão ucraniana, né, derrotar a OTAN de uma vez. E aí estamos falando de mobilização de 600 mil homens, 700 mil homens, mas talvez possam ser 400 mil, 300 mil, 200 mil. Porque com a capacidade de engenharia, de produção industrial, tecnológica e científica absurdamente invejável, a Federação Russa pode simplesmente fazer mais drones, pode simplesmente fazer mais robôs, pode simplesmente avançar o seu programa de inteligência artificial controlada por rede, né? O sistema PL inteligente. A netcentricidade, avançar por linha e não por ponto, talvez, e eu acredito que eu esteja falando isso de maneira demasiado humilde, porque muito provavelmente ela vai ser feita com cada vez menos homens e cada vez mais máquinas. E aí, bebê, você ter mercados, você ter dólar, você ter debentures, você ter ações, não vai te ajudar em nada. Imprimir papel e chamar esse dinheiro não vai resolver em nada. O que um país precisa, cada vez mais, para resolver os seus conflitos, quando não há mais diálogo possível, é de indústria, engenharia, ciência e tecnologia. E a Rússia, pela segunda vez, em menos de um mês, só que numa escala maior, mostrou isso. Então, nós estamos esperando um avanço feroz das forças russas, imaginando que será feito por homens. Mas o que os russos estão mostrando, e ninguém quer ver, é que é cada vez mais provável que o grosso desses avanços sejam feitos por máquina. Nós estamos pensando em Sukhoi Su-57, enquanto os russos estão trabalhando cada vez mais com o Okhotny. O que é o Okhotny? É um drone do tamanho do Sukhoi, cada vez mais capaz de fazer o que o Sukhoi faz, só que sem um piloto. Você leva muitos anos para treinar um piloto. Agora, programar uma máquina, bebê, você leva dias. Então, nós estamos aqui pensando, a Rússia só tem não sei quantos Sukhoi Su-57. Nossa, enquanto os Estados Unidos tem não sei quantos F-35. Então os Estados Unidos vencem. Não. As pessoas não estão entendendo nada. Ou estão entendendo e estão mentindo para que você não entenda. A questão não é quantos Sukhoi Su-57 a Rússia vai produzir e quantos pilotos ela vai ter que treinar por quase uma década para pilotar esses aviões. A questão é quantos Okhotny, quantos drones Okhotny. Deixa eu mostrar aqui para vocês um drone Okhotny. Quantos drones Okhotny a Rússia pode fabricar? Sabe-se que é provável que a federação tenha 200 desses já, o que é quase 8 vezes mais do que o número de Sukhoi Su-57 que ela tem. E quem faz 200, faz 300, faz 500, faz 1000. Qual que é a diferença do Okhotny para o Sukhoi? Cada vez menor. Quando e não se drone semelhança ao Okhotny conseguir levar Kinjal, camarada, o futuro da guerra mudou para sempre, certo? Porque o Kinjal também é controlado por inteligência artificial, assim como o Okhotny. Essa é uma coisa que é impressionante, como ninguém tenha falado. O Kinjal é hipersônico, é isso. Não. A principal característica do Kinjal é que ele é controlado por inteligência artificial. E o Okhotny também. Agora imagine um drone
controlado por inteligência artificial, em rede, sistema pele inteligente, levando mísseis, também controlados por inteligência artificial em rede. Você não vai ter que gastar 10 anos para formar um piloto. Você vai ter que usar um programador e gastar um dia para programar uma máquina dessa. Correto? E aí a questão é, a federação é capaz de fazer 10, 12 Su-57 por ano. Mas ela é capaz de fazer 300 Hotwire por ano. O que compensa mais? Fazer 10 Sukhoi Su-57 ou fazer 200 Hotwire? Fazer 10 Sukhoi Su-57 cujos pilotos precisam de 10 anos de treinamento, ou fazer 200 Hotwire para os quais são necessários um dia de programação. Faça as contas aí. E aí vocês vão conseguir identificar o futuro tático da guerra moderna. Perfeito? É sobre isso. É sobre isso. Essa é a dimensão tática das novas maneiras de fazer guerra. Lembre-se de von Clausewitz. A política para outros meios. A política de dar lucro a corporações produziu o trambolho que é o F-35. A política de salvaguardar e salvar a própria civilização contra os saqueadores do Oeste Coletivo produziu o Hotwire e o Kinjal. Por que os Estados Unidos não tem nada parecido com o Kinjal? Porque não é financeiramente interessante, já que ele resolve. Pelo mesmo motivo que a indústria farmacêutica prefere investir em tratamento do que em vacina, em cura. O capitalismo financeiro americano é a produção de remédio. O socialismo industrial eurasiano é a vacina. A guerra já não é mais a mesma. Não vou falar que ela nunca mais será a mesma. Ela já não é mais a mesma. E ninguém no Ocidente parece ter entendido isso. Mas estamos aqui para explicar para vocês. Muito obrigado e na graça de Deus Pai até a live logo mais à noite.